Entrar na novela Paquetá, atualizar mais um capítulo desta novela. Flamengo, eu vou usar até um gancho do Cruzeiro, porque o Flamengo, quando vai em cima do Caio Jorge, insiste no Caio Jorge, fala em 35 milhões, né? Parece que foi a última proposta. Foi a última, somando valores associados a Cebolinha e outros atletas, né, que o Flamengo colocaria na negociação, então a gente estaria falando de 35 milhões de euros, nesse caso. Aí o Flamengo ofereceu pelo Paquetá ao West Ham 40 milhões. O clube inglês fala que começa a conversar a partir de 45. Vou usar o gancho do Caio Jorge, porque a gente está falando de cifras assim que virou uma enorme loucura, né? Porque o Flamengo está contratando a peso de futebol europeu. Um clube europeu que quisesse o Caio Jorge ofereceria aquele valor. No caso do Paquetá, ele já está na Europa. Só que se o Flamengo está disposto a tirar de um outro clube brasileiro 35 milhões, o clube inglês pode falar, não, aqui então 45, né? Ainda mais depois do presidente ter falado que ia investir 1 bilhão em reforço. Mercado é mercado. Mercado é mercado. Mari, você está negociando com rico. Você tem o ativo, você bota o valor que você quer. O Boto falou disso, né, antes do jogo contra o Vasco. E é provavelmente um dos principais jogadores do West Ham. Ele não está indo lá pegar o Paquetá, que está encostado, está no banco de reservas, que entra de vez em quando. Jogador de seleção brasileira, gente. Titular de seleção brasileira, titular na Premier League. Não estou falando que jogador nenhum dos mais dois... importante. Situação de dificuldade que o West Ham passa no campeonato. Quase caindo, brigando. Não pode abrir mão. Não. O Flamengo foi lá e quer contratar, o West Ham bota o preço que ele quiser. Então, exatamente. Não estou associando valor nenhum a nenhum dos dois, nem o Paquetá, nem o Caio Jorge. Estou concordando com vocês. Se o Flamengo estava disposto a dar 35 para tirar um do futebol brasileiro, não é nenhum absurdo você pensar nesse valor para tirar um da Premier League. Estamos falando de cifras absurdas, todos concordamos, beleza. Mas vamos usar essa régua Flamengo aí. Se um vale 35 no Cruzeiro, por que que... Mas você coloca, por exemplo, a posição do jogador dentro do cenário mundial. Você coloca a idade. Perfeito. Representatividade dele junto ao clube que ele está... Experiência e relevância. Quer dizer, tudo isso tem um peso. Tem. Isso foi explicado mais ou menos, o Boto explicou, dizendo que uma negociação com esses valores, elas precisam ser bem azeitadas para os dois lados, né? Que saiam bem para os dois lados. Dois lados que eu digo, clubes e jogador, entendeu? Que não é uma negociação fácil. Tá? Talvez até para a Europa, 40 milhões hoje de euros não seja um valor assim tão... Existe um estudo que é publicado anualmente, se eu não estou enganado, da Deloitte, né? Uma consultoria especializada em análise financeira de clubes de futebol. Nós estamos falando de uma negociação, segundo o estudo publicado por ela, acho que ontem, se eu não estou enganado, entre o 20º e o 29º clubes mais ricos do mundo. O Flamengo entrou neste ranking, o Brasil passou a ter um clube brasileiro entre o top 30, o Flamengo é o 29º. O West Ham é o 20º. Dos 30 primeiros, 15 são da Inglaterra. É um poderio impressionante do futebol inglês, em razão a receitas, de variadas receitas. Mas nós estamos falando de uma negociação de dois clubes hoje próximos nessa pirâmide. Nessa hierarquia financeira dos clubes. Essa relevância Exatamente. financeira. Né, a receita, na análise e nos números que se falam da Deloitte, do West Ham, de 276 milhões de euros, do Flamengo, 202,7 milhões de euros. Ainda existem 74 milhões, 73 milhões e quebrados a vantagem. Mas, assim, é uma vantagem curta nesse universo. Onde um clube brasileiro consegue fazer parte, consegue o ingresso. Aparecer entre os poderosos, para a área né, VIP do ponto de vista. do futebol mundial, da questão financeira. E aí é uma negociação difícil mesmo, é tudo que os amigos já disseram, né? O West Ham está na zona do rebaixamento do campeonato inglês, venceu a última partida, importante, mas o Paquetá não é um jogador que o West Ham poderia abrir mão. A questão é que é o desejo do jogador que conta, é uma iniciativa muito forte e incomum na Europa nesta época do ano. Em transferência de europeu para europeu, por exemplo, as grandes transferências acontecem em julho. Junho e julho, porque é quando acaba a temporada. Então, é um dinheiro que os clubes europeus agora nem estão acostumados a ganhar. Teve o Semenyo, por exemplo, indo do Bournemouth para o Manchester City, o Gueye saindo do Crystal Palace para o Manchester City, mas são muito mais contratações pontuais, necessidades, do que para a estrutura de um clube. E abala a estrutura do West Ham perder o Paquetá, neste momento, dentro da zona do rebaixamento. Assim como, evidentemente, vai causar um impacto muito positivo quando ele chegar ao Flamengo. E me parece que a questão é quando, não é se. Acho que ele vai chegar ao Flamengo. Resta saber se agora, se no meio do ano, se daqui a pouco. Notícia importante, por mais que o West Ham não tenha aceitado esse primeiro movimento do Flamengo... Ele não jogar, né? O West Ham deixou ele de fora do jogo do final de semana, né? Ele não foi relacionado. Então isso já dá indícios de que realmente está acontecendo essa negociação e de que ela está próxima
a chegar a um final feliz para o Flamengo. Mas eu fico espantado como você dos números. Você não fica? Eu fiz a comparação dentro do parâmetro Flamengo, mas eu fico muito assustada com esses números. Se você multiplicar isso pelo valor do euro e jogar para real, é absurdo. São 240 milhões. Em real, 249. A tarde já está mostrando pra pra gente. gente. Paquetá, 25, 26? Não, quase 30 já. 28, 29. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. O Vini tem 26, ele é uns 2 ou 3 a mais do que o Vini. Quando o atleta... Ele é de 27 de agosto de 97, 28 anos. Geração do Gerson. Aliás, falando em geração do Gerson, a gente viu... Faz 29 esse ano. 29 esse ano. A gente viu o Paquetá e o Caio Jorge entrando juntos, né? Porque eles entraram ao mesmo tempo naquela partida contra o Chile no Maracanã. Na estreia do Ancelotti no Maracanã. Primeiro jogo dele no Maracanã. Quando o jogador, o atleta, comunica ao clube, eu quero ir, que a nossa cobertura conta isso pra gente, aconteceu, o Paquetá já passou por essa fase, né? Comunicou ao clube que quer voltar para o Flamengo. Qual o peso que isso tem na negociação? Eu acho que tem muito peso, muito peso. Até porque você vai ficar com um cara que não quer que você permaneça. Parte desse princípio, entendeu? Qual é a decisão que o clube vai ter? Vai ter que privilegiar a vontade dele, entendeu? Aí você passa para outra fase. Tudo bem, você quer ir, mas... Você tem um preço, a gente tem que ter ressarcido. De que maneira a gente tem fica? Como? Tudo bem, então é negociação, chega lá. É negociação. E se a negociação acaba melando e aí ele fica, existe... Ficar e vai cumprir o contrato, mas não tem essa, vai entrar e vai A relação mudar. continua igual. Não dele para com o clube, mas do clube para com ele já sabendo que ele gostaria de estar em outro lugar. Muda alguma coisa? Eu acho que não. Eu acho que muda mais em relação ao torcedor, entendeu? O torcedor é que no dia que ele joga mal vai dizer, ó, tá vendo? Tá com a cabeça embora, lá, né? tá. Não, tem que mudar se houver uma análise de comportamento, né? Que o clube passa a fazer. A partir do momento que ele diz, olha, eu quero sair, eu quero ir para o Flamengo, o clube passa a observá-lo. Se ele vai treinar igual, se ele vai falar no treino como ele falava antes, se ele vai se interessar pelo todo como ele se interessava antes, passa a avaliar o comportamento dele e também passa a reagir de acordo com isso. Se o jogador continuar da mesma forma, o clube também continua. Se ele perceber que o jogador tirou o pé, aí ele vai falar, opa, peraí, você ainda está aqui, a gente precisa de você. Mas seria pouco inteligente que eu também acho, mas... tivesse uma atitude desse... Até pela maturidade que chegou, né? Isso é um ano de Copa do Mundo, quer dizer... O cara tem que estar pensando um pouquinho mais lá na frente. Até junho, pensa direito. O Ancelotti fala março, né? Ele diz que na convocação de março ele já quer ter o grupo. Então eu vou fazer a vocês a pergunta que já fiz a outros atletas com quem estive aqui nessa mesa durante esses dias aí de férias de André Rizek. É um clube que está vivendo uma situação difícil na Premier League, mas ele está jogando na Premier League. Do outro lado, ele tem o Flamengo, uma força continental. Em menos de 6 meses, uma Copa do Mundo. Em menos de 2, uma convocação aí derradeira, segundo o próprio Ancelotti. É mais interessante estar lá ou aqui? Acho que o treinador... Eu acho que para ele é indiferente. Chegou no... Pro Paquetá. Chegou num Paquetá estágio... já está na lista? Chegou num estágio que... Eu acredito, eu acho que já. Já. Eu acho que para ele é indiferente, é um cara estabilizado na seleção brasileira. Ele estando lá, mesmo o West Ham jogando zona de rebaixamento, brigando para permanência e tal, são jogos muito competitivos, que deixam ele em alto nível o tempo todo. E se ele vier para o Flamengo também. O Flamengo também disputa todos os campeonatos, é o time de melhor estrutura hoje em todos os aspectos do futebol brasileiro. Então, acho que para o Paquetá muda pouca coisa em relação à seleção brasileira. Eu acho que é muito mais esse movimento de... Eu acho que o Paquetá sofreu muito nesses últimos 2 anos. E eu não sei se ele se sentiu abraçado, acarinhado lá na Inglaterra por todo o problema que ele passou, pelas acusações que ele sofreu. E eu acho que é muito mais voltar para perto da família. Ele tem meninos novos, né? Não sei se ele quer dar uma criação para os moleques mais perto dos familiares, de receber um pouco mais desse calor humano. Eu acho que é mais ou menos por aí mesmo. E o carinho, o amor que ele tem pelo Flamengo também, né? Foi criado, falou que queria voltar um dia. Eu acho que é muito mais nessa linha, a minha interpretação, do que realmente vou voltar para estar no Flamengo por causa da seleção brasileira. Ele não precisa buscar esse holofote. Não precisa buscar. Que esse motivo não mudaria a perspectiva de visão do Ancelotti por ele. Porque é o Paquetá. Sim. Mas Não, o caso sim. do Gerson é outro, por exemplo. Não. Sim. É completamente diferente. Até pela competição que o Gerson foi. O Paquetá joga na Premier League, a principal competição do mundo. Não, Gerson foi eu quero pro dizer que já campeonato esteve russo. com o Ancelotti, exatamente. Jogando O na Premier Gerson League, mas... abriu mão, né? O Gerson, quando foi pro Zenit, né?
Zenit na Rússia. Quer dizer, ele era titular da seleção, gente. Sim, titular. Com o treinador, né? Mas já tinha sido convocado pelo Ancelotti. Né? Sim. Era a primeira convocação, ele fez parte, depois não voltou mais. Esse sim eu tenho curiosidade. E para ele eu não tenho dúvida que estar no Cruzeiro é melhor do que estar no Zenit. Sim, sem dúvida. Agora, vai ser suficiente para ele já voltar na lista de março? Porque até lá tem pouco tempo de futebol jogado em alto nível. Né? Eu acho que o Brasil tem poucos meio-campistas. E vai... Certamente o Gerson continuou ali na lista de observações e de interesse da comissão técnica. Até porque muitos jogadores do Zenit foram convocados. Muitos que eu estou falando, Luiz Henrique... Luiz Henrique. Lateral esquerdo, o Douglas Santos. Douglas. Certeza absoluta que o Nino também é um jogador observado. Claro. Tem mais jogador. Pelo Ancelotti, eu acho que só os três. Dois convocados e o Nino, né? Os três observados, mais o Gerson. Então são 4. Mas no Paquetá eu tô contigo, não faz diferença. A essa altura... Já alguns nomes, né? Paquetá, Bruno Guimarães, tem alguns nomes que a gente... Bruno Guimarães Casemiro, Marquinhos, não tem mais 14, busca de holofote. Né? Foram 14. Quase o time inteiro. Não tem mais busca de holofote. Pra falar disso, o Casemiro falou que até junho ele fica no United. Que termina o contrato e ele não fica mais lá. Não, hoje, agora mais cedo, o Ben Jacobs, que é dos principais jornalistas ali do Reino Unido, disse que era expectável, convenhamos, que a proposta do Flamengo enviada ontem, oficializada ontem, os 40 milhões de euros globais, 35 de euros mais 5 de euros por objetivos fixos, 35, 5 objetivos, 40 milhões de euros, foi recusada pelo West Ham. Não surpreende, até porque ontem, quando eu trago essa informação juntamente com o Pedro Ivo, aliás, confirmando o valor que a gente sempre tinha dito, ou sempre disse, desde a semana passada, que o Flamengo desenhava essa proposta, 35 mais 5, ela foi oficializada, o West Ham pede 45. Então, se o West Ham pedia 45, pede 45 no caso, e o Flamengo oferta 5 milhões a menos, na verdade, são 10 milhões de euros líquidos a menos. Porque depois a gente não tem aqui os pormenores desses valores variáveis a parte de objetivos. Então essa diferença de 5 milhões de euros, podendo ser 10 milhões de euros, claramente que para já não foi bem vista pelo West Ham, que pedia os 45, mas enfim, é um processo muito... é devagar, mas vai progredindo. Porque no começo das conversas, lá em dezembro, quando já existiu ou começou o acordo verbal entre Paquetá e Flamengo, o contrato de 4 anos, o West Ham pedia 57 milhões de euros. No último fim de semana aconteceu a tal reunião que a gente trouxe aqui, que aconteceria entre acionistas e diretoria do West Ham. Esse valor desceu de 57 para 45, ou seja, uma diferença de mais de 10 milhões de euros. E quando você desce de 57 para 45, você passa a mensagem clara que, olha, estou disposto a negociar, estou disposto a ouvir uma proposta que chegue perto daquilo que eu quero. E o Flamengo hoje nos 40, o West Ham no 45. Então a última informação, eu não confirmei ela ainda, tento confirmar, eu estou tentando confirmar, mas não me surpreende, porque o jornalista é muito credível e porque ontem a gente trouxe a informação que a diferença existia. Então é natural que o não tenha acontecido. Mas o Flamengo, pelo menos aquilo que eu apurei ontem, e para mim serve como verdade ainda hoje, por enquanto o Flamengo não aumenta essa proposta. Porque o Flamengo considera que 40 milhões de euros para o Paquetá, 28 anos, daqui 6 meses entra no último ano de contrato e dificilmente você consegue uma grande venda de um bom jogador, independentemente da qualidade dele, no último ano de contrato. O Paquetá começou a temporada já dizendo que não renovaria o contrato, aliás, uma informação que eu trouxe com o Felipe lá no comecinho da nossa live, nos primeiros dias, nas primeiras semanas do Fala Fonte. Então essa negativa do West Ham não preocupa o Flamengo por enquanto. Porque ontem, mesmo sabendo que essa proposta ainda não ia ao encontro do que pedia o West Ham, ou do que pede o West Ham, o Flamengo passava a mensagem de muito confiante, de tranquilo, de acreditar na negociação, porque tem o sim do jogador, porque confia que o valor é justo, porque o técnico português Nuno Espírito Santo já aceita perder o Paquetá agora e colocou essa batata quente nas mãos da diretoria. Então, enfim, é uma novidade, o não, diria que não oficial, mas oficioso por parte do West Ham, mas o nome continua em cima da mesa, a confiança continua muito grande, os valores continuam lá. Então é um Flamengo que não desiste por conta dessa negativa. Veremos então os próximos capítulos. Ainda acredito, agora é só acreditar, é só feeling, não é informação. Que mais cedo ou mais tarde, mais 1 milhão aqui ou menos 1 milhão ali, o Paquetá fecha com o Flamengo porque não há clima para ele. Ele não joga no próximo sábado amanhã. A gente trouxe também durante a semana.
Ele não jogou contra o Tottenham no último fim de semana e não vai jogar agora amanhã contra o Sunderland pela Premier League, porque ele já passou a mensagem que quer voltar ao Brasil, quer fechar com o Flamengo, e o treinador entendeu. Então são muitos pontos favoráveis para essa negociação, apesar dessa diferença de 5, podendo ser, claro, 10 milhões de euros por conta do valor variável. Parece até a questão do Gerson um pouco com o Zenit, né? Porque o Gerson tinha avisado o Zenit que não ia ficar, que ele queria voltar pro Brasil, aí o Cruzeiro fazia proposta, o Zenit recusava, mas parece questão de tempo, a questão do Paquetá no Flamengo. Então, porque aí um outro ponto que eu tenho, não sei se o Bruno tem, né, essa informação por lá, é o seguinte: o Flamengo tem alguma concorrência? Acho que não, porque o Paquetá já recusou sondagens. Concorrência tem, mas o Paquetá não vai aceitar. O Paquetá então, mas tem alguém querendo pagar mais de 40 milhões de euros? Quando surge essa negociação envolvendo o Flamengo e o West Ham, muito se falava do Tottenham. E o Tottenham, naquele momento, até aceitava pagar os tais 57 milhões de euros, ou até 50 milhões de euros pelo Paquetá. Mas não adianta, o jogador está muito bem organizado no seguinte: ou volta para o Brasil, para o Flamengo, ou continua no West Ham, enfim, contra a sua vontade, mas nunca forçando a saída. Acho que não custa aqui reforçar que, por mais que ele queira sair, por mais que ele já tenha acertado um acordo verbal com o Flamengo, por mais que ele já tenha conversado com o treinador, o Paquetá é muito bem visto e sempre viu ali dentro do West Ham um abraço, um carinho muito grande por conta dos últimos problemas que ele teve, aquela questão das apostas, uma eventual suspensão na Premier League, e o West Ham abraçou ele. Então ele não vai forçar a saída, mas ao mesmo tempo deixou claro que quer sair. Então a concorrência, ela existe até a segunda página. O Tottenham ou outros clubes até podem procurar o West Ham, e o West Ham até pode aceitar, mas depois chega o Paquetá e fala que não, que ele quer o Flamengo. Então nesse ponto, a negociação continua sendo muito favorável para o Flamengo,